Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio do Figa Biz Cash, nosso programa semanal, toda segunda-feira, a partir das 18 horas, sempre com um novo convidado, com um novo tema, um novo conteúdo. Para você que nos acompanha, meu muito obrigado, seus feedbacks sempre são todos muito bem-vindos. E para você que está nos conhecendo pela primeira vez, não esqueça de acionar o sininho, se inscrever no canal, mas acionar o sininho para que você possa ser notificado toda segunda-feira quando nós tivermos um novo conteúdo e você aí começar a nos acompanhar semanalmente. Nós estamos também no Spotify, estamos em todas as mídias sociais, procurem pela Figa Bizcast, se inscreva, e entre em contato, faça contato conosco sempre que houver uma necessidade. Agradecer aos meus patrocinadores, Remora Capital, soluções personalizadas conectando a sua empresa ao mercado financeiro, Expedição Cervejeira, levando você ao redor do mundo para vivenciar experiências dentro do mundo cervejeiro, e Blumenau Coffee Roasters, cafés especiais para quem gosta, apreciadores de café. Acesse Blumenau Coffee Roasters, use o cupom de desconto da Figa, o FIGA15, e obtenha seu benefício nas suas compras. No nosso episódio de hoje, nós vamos explorar aí os bastidores da infraestrutura que move a indústria brasileira com um convidado que une conhecimento técnico, visão estratégica e paixão por resultados concretos. Nós vamos receber ele, que é engenheiro eletricista, com mais de 25 anos de atuação no setor industrial, diretor da P3 Engenharia Elétrica, uma das maiores referências em projetos elétricos e eficiência energética do país. À frente da P3, ele lidera uma equipe que já executou aí mais de 4.000 obras, entregou 7.000 painéis elétricos e viabilizou mais de 5.000 megawatts instalados. Atuando em 19 estados do Brasil, ela foi fundada em 2006 em Indaial, Santa Catarina, e a empresa se consolidou e vem se consolidando como sinônimo de robustez, técnica e confiabilidade no setor de energia elétrica. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os desafios, sobre as oportunidades da engenharia no Brasil, o impacto da eficiência energética na competitividade das empresas e os valores que sustentam uma marca sólida e em crescimento. Meu convidado de hoje é Jones Pofo. Figa Bizcast, o insight que faltava em sua rotina dos negócios. Seja muito bem-vindo, Jones. Prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado, Felipe. Prazer estar aqui compartilhando informações. E um abraço também a toda a grande audiência aí do Figa Biz. Muito bom, muito obrigado. E para essa audiência que nos acompanha, Jones, vamos começar contando um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Você tem mais de 2 décadas, de experiência no setor. Como que surge a paixão pela engenharia elétrica? Como que surge o P3 Engenharia e a atuação do Jones dentro desse mercado? Então tá, Felipe, eu venho de uma infância humilde. Eu acredito que como a maioria dos empresários, dos novos empresários, E sou filho de professor, mãe dona de casa, tenho 2 irmãos, e sempre uma infância sem grandes necessidades, mas sempre muito humilde. Estudei toda a minha vida em colégio estadual e em cidade do interior, uma cidade chamada Presidente Getúlio. Quando a gente vai para a adolescência, está acabando o 2º grau, lá na época não tinha opções para quem quer buscar crescer, para quem quer continuar na cidade. Não tinha sequer faculdade na época lá, Hoje já tem. Então, é natural que quem quer ir além busque uns centros maiores para continuar estudando, para buscar crescer profissionalmente. Então, aí que eu fui morar para Blumenau, onde moro até hoje. Em épocas ali morei em Indaial também, por questões profissionais, a própria P3 Engenharia é em Indaial, mas fui morar em Blumenau para acesso à universidade e tudo mais. E aí comecei a fazer a faculdade, trabalhando na indústria, sempre dentro de indústria. E após me formar, então isso já era um desejo, já antes de entrar na faculdade, de
ter o próprio negócio, de trabalhar para mim mesmo, de empreender propriamente dito. Então, não foi um negócio que caiu de paraquedas, não foi um negócio dia para noite, foi realmente de caso pensado e planejado. E após a formatura, então, comecei uma transição de carreira, saindo da indústria para começar meu próprio negócio. Comecei como profissional autônomo, prestando serviços, fazendo projetos, assim como alguns colegas na época lá, também pós-faculdade. E a P3 ela nasceu justamente dessa união de 3 colegas de faculdade. Eu trabalhava como profissional autônomo, mais 2 amigos na época lá também. E num dia desses a gente, cara, vamos tentar unir forças aí, vamos para frente, vamos fazer o negócio ir para frente juntos. Então começamos a construir isso, abrimos a P3. Éramos só nós 3, mais um funcionário na época, que inclusive era meu irmão, é meu irmão, né? Trabalhava comigo já e veio junto na P3. E assim que começou, fazendo somente projetos elétricos na época, por uma necessidade de mercado, porque a gente via que profissionais tinham bastantes, mas profissionais que prestavam um bom trabalho, aí dava para contar nos dedos. Então, esse foi o nosso propósito desde o começo, né? Fazer diferente, fazer uma entrega melhor, fazer um atendimento qualificado, personalizado, e deu muito certo, assim, né? Então, depois da nossa união dos 3 autônomos, já começamos o negócio com vários negócios, porque eu tinha os outros 2 sócios tinham também. Numa mesa de reunião, nos olhamos no primeiro dia de trabalho da P3 e dissemos, pô, estamos cheios de serviço, o que a gente vai fazer? Cara, baixar a cabeça, trabalhar, e assim começou. Isso foi lá em 2006, né? P3 está indo para 19 anos agora, e de lá para cá, literalmente não parou. Então, sempre mais negócios, sempre negócios mais envolventes, mais abrangentes. Num segundo momento, fomos para execução de obras, que era uma necessidade bem grande no momento lá. Tinham grandes players aí na década de 80, lá na região, lá no Vale do Itajaí, que eram grandes empresas de montagem elétrica. E elas, por fatores de mercado, saíram, né, fecharam. E a gente estava num momento que não tinha. A gente fazia os projetos, entregava os projetos, o pessoal dizia, me indica alguém para fazer. E era muito escasso realmente. Então a gente resolveu começar a fazer obras elétricas por uma necessidade de mercado no momento. Num terceiro ato começamos a fabricar painéis elétricos, também montamos a própria estrutura, uma indústria literalmente de painéis. Lógico que pequenininho à época, né, e tudo foi crescendo organicamente conforme a necessidade. Sem esquecer jamais de inovar. Então, a gente sempre foi buscando novos produtos, novas soluções, novos serviços, tipo, hoje a energia solar, mas um pouco mais atrás aí Mercado Livre de Energia, eficiência energética, que a gente é um dos pioneiros aí em Santa Catarina e digo até no Brasil, da estruturação de projetos de eficiência, é um pilar forte nosso, e tantas outras soluções que integram o nosso escopo de trabalho. Hoje nós somos uma integradora de soluções de engenharia, então a gente tem a destreza de entender a necessidade do cliente e formatar para ele a melhor solução completa de instalações, sejam elas elétricas ou não. Então a gente consegue entregar um pacote bem completo, que também é uma vertente, né? Ninguém mais quer contratar um monte de pequenos contratos isolados, é muito difícil de gerir isso aí tudo. Então a gente integrou tudo isso e entrega uma solução bem completa para os nossos clientes. 19 anos e hoje a P3 presente, né, em 19 estados, milhares e milhares de obras aí executadas. O que você acredita, Jones, que dá para considerar como um diferencial? O que vocês, sócios lá atrás, na idealização, acho que tem um olhar muito atento, né, entendendo que os contratantes não querem mais gerir pequenos contratos, então vocês foram agrupando novos serviços e novas entregas.
mas ao mesmo tempo um olhar atento de escutar o cliente, isso tudo. Mas o que que tu acredita assim, pô, P3 hoje, pô, meu diferencial, eu acho que isso aqui é um grande diferencial. O que que tu entende como uma entrega, legado que vocês hoje conseguiram alcançar para estar cada vez mais expandindo e presente no mercado como um todo? Felipe, eu acho que não é uma coisa só, é um conjunto de coisas que vão acontecendo aí ao passar dos tempos, né? Porque assim, qualidade já não é mais diferencial, né? Tem que entregar o negócio, seja o projeto, seja a obra, ou seja o que o cliente te contratou para fazer, tu tem que entregar com qualidade. Então isso já não é mais diferencial há bastante tempo. Prazo da mesma forma, se tu se comprometeu com prazo, tem que atender ele. Agora, o conjunto dessas coisas, por exemplo, daí formam, por exemplo, a credibilidade. Isso sim é um grande diferencial. Você sempre conseguir cumprir prazo, você sempre entregar o projeto com qualidade, sempre entregar dentro da expectativa do cliente, entregar o que ele te contratou. Então, vai criando esse rótulo de empresa confiável, empresa de credibilidade, e isso sim faz bastante diferença. Respeitar muito o cliente, como você falou, saber ouvir, né, entender o que ele quer e apresentar uma solução sob medida, não ficar inventando com solução aí faraônica, isso aqui vai ser que vai ficar muito caro. Então é sempre entender o cliente. Pô, mas vai ficar mais caro por quê? Porque a gente está prevendo ampliações futuras, está prevendo reserva para crescimento e tudo mais. Então, isso é nossa obrigação deixar muito bem claro. Mas se o cliente disser, não, eu quero isso, quero personalizado dessa forma aqui, então a gente entrega dessa forma. Saber respeitar, saber se colocar do lado do cliente, eu acho que é um dos grandes diferenciais, porque o dinheiro tem muito valor, né? Então, a gente tem que entregar a solução adequada, e quando a gente está falando de infraestrutura ou adequada, a gente pode estar pensando aí uns 5, 10, 15 anos na frente para entregar sob medida, sem jogar dinheiro fora de quem está nos contratando. Então, é pensar muito isso. Quando a gente fala de engenharia, é isso, né? É enxergar além, ver na frente, é entregar soluções sob medidas. Eu acho que esse é o caminho. Vocês hoje trabalham projetos elétricos, obras industriais, painéis, soluções em energia. Tu entende, Jones, ao longo do processo, que algum desses vem ganhando mais força ou ainda existe um equilíbrio, né? Ou nos últimos anos, se a gente for fazer uma análise, o que, que mais vem evoluindo dentro desse setor, o que, que o mercado vem demonstrando maior crescimento? Felipe, assim, ó, no segmento de engenharia e infraestrutura, ele é extremamente sazonal de acordo com a economia, né? Então, tem momentos que tem muita gente pensando em investir, que a demanda por projetos novos, ampliação e tudo mais, tá despontando. Tem momentos que não. Então, tirando essa sazonalidade de segmentos, e aí se a gente está falando de projeto elétrico, projetos preventivos de incêndio, obras elétricas e painéis, a gente não está falando de nada muito diferente. É uma questão de necessidade. Se a indústria está aquecida, ou melhor, se a economia está aquecida e a indústria vai ampliar, vai colocar um transformador a mais, vai comprar uma máquina que precisa de um painel novo, então essa elétrica é uma consequência do aquecimento dessa economia. Agora, o que está em evidência realmente são as tecnologias, né? Por exemplo, eficiência energética, né? Modernizar as plantas, entregar mais trabalho usando menos energia, economizar com isso. As energias renováveis, né, muito em evidência também com sua sazonalidade, muda a regra de governo, volta a regra de governo, aumenta dólar, baixa dólar e agora fica bom, agora não está bom, mas energias renováveis é sempre um bom caminho, uma boa tendência. E automação, vou chamar de automação industrial, né, mas vamos lá para automação de processos.
seja com inteligência artificial, seja automação tradicional, puramente dito. Então, isso é uma vertente aí, indústria 4.0, todo mundo precisa, clichê, né? Escassez de mão de obra, então, pô, todo mundo precisa ter o processo mais na mão, que dependa menos de pessoas e tudo mais, não que vai trocar pessoas por automação, mas sempre que o processo está mais automático, está mais na mão, é sempre uma vertente. Então, esse é o caminho que está seguindo. A gente tem uma inovação tecnológica em constante evolução, né? A gente acompanha e sabe que o mercado está sempre evoluindo. Mas como o Brasil, para alguns setores e para algumas coisas, ao mesmo tempo que a gente inova, que a gente cresce, a gente tem regulamentação. E alguns setores são muito regulamentados, outros menos, mas às vezes nem sempre o que é a maneira como regulamenta segue as tendências e as novidades. Como que dentro desse setor, Jones, ou melhor, como é que a P3 se posiciona para se manter atualizada tecnologicamente, mas também entendendo que não adianta a gente dar um passo maior do que é permitido, ou maior do que pode. Como é que vocês adaptam isso no dia a dia? Felipe, estudando muito o mercado, as tendências e o que está acontecendo. Falando de legislação, que é o tema, está muito atento com os movimentos do que está acontecendo com a legislação de energia elétrica, seja ela do solar, como foi dito, seja ela de eficiência energética ou do que quer que seja. Mercado Livre, por exemplo. Agora tramita na Câmara uma medida provisória, até de número 1300, deixo o número para, de repente, alguém quiser mais informações sobre ela, Claro. Que ela vai ser uma reforma geral no setor elétrico, nas regras. Vai mudar muita coisa. Por exemplo, Mercado Livre de Energia é o livre negócio de energia elétrica, né? Os consumidores hoje, né, já foi reduzindo requisitos para quem pode e quem não pode para o Mercado Livre. Então, para não me alongar, eu digo assim, hoje pequenas, médias indústrias podem deixar de ser cliente da sua concessionária, aqui em Santa Catarina, a Celesc, e negociar essa energia livremente. Com essa reforma do setor elétrico, nós vamos ter abertura total do mercado. Então, todo mundo do Grupo B vai poder fazer essa livre negociação, assim como já é em alguns países do mundo. Então, a gente lá na nossa residência, a gente vai optar, eu quero pagar a minha fatura de energia para a Celesc, ou eu quero negociar com os players que estiverem vendendo energia no momento. Por outro lado, o Mercado Livre, como é hoje da indústria, ele vai mudar, porque há uma tendência, né? É uma medida provisória, não está aprovado ainda, mas há uma tendência do Mercado Livre industrial ficar mais caro, por causa de alguns incentivos que devem cair. Também vai ter uma ampliação muito grande na tarifa social. Famílias, né, ou faturas de energia que consomem até 80 kWh na sua fatura vão ser isentas de pagamento e de 80 a 120 vão ter desconto. Então, para quem se enquadra nessas faixas de consumo, vão ser beneficiadas, né, economizando. Política social. Mas alguém paga a conta. Entende que todas essas políticas, em algum momento, a gente tem que estar muito ligados no que está acontecendo para enxergar a oportunidade lá na frente. Então, isso a gente sempre fez, nunca paramos de inovar, nunca paramos de lançar novos produtos, novos serviços e modificando eles conforme a necessidade do momento ou de um futuro breve. E é isso que a gente está fazendo agora também com essas mudanças que estão por vir. Eficiência energética. A gente fala, escuta, mas se hoje fosse pegar o pessoal, né, indústria, né? O que dá para dizer, Jones, assim, concretamente para o pessoal que atua na indústria, para quem é desse setor, quando a gente fala dessa temática, o que é assim, ó,
é isso, isso e isso, sabe? Meio que, cara, qual é o resultado concreto hoje? Até porque se fala, mas nem todo mundo está fazendo os devidos adesões, né? As devidas adesões a isso, olhando para isso. Às vezes por receio, às vezes porque acha que o investimento é muito alto, né? Seja qual o motivo, mas para quem está nos acompanhando, como é que tu, pela tua expertise, pela tua teu conhecimento técnico, o que que tu diria para esse empresário que ainda está em dúvida ou que não olhou isso ainda concretamente assim, ó, é isso que você tem que levar como consideração? Tá. Eficiência energética, nesse momento agora, Uhum. é a bola da vez, porque a gente vive um momento de restrição, né? Restrição financeira, Selic muito alta, então captação de dinheiro novo, né? Novos recursos é muito caro, revisão tributária batendo a porta, que gera uma certa insegurança, instabilidade do que vai fazer e tal, e todo mundo buscando reduzir custos. Então, como reduzir custos fazendo a mesma coisa? Então, eficiência energética é um excelente caminho. Comparando a eficiência energética, por exemplo, com energia renovável, solar, falando, Uhum. custa um quarto ou 25% do custo que seria para gerar energia é o preço da eficiência energética, comparando a eficiência com a geração. Então é muito mais barato investir em eficiência do que em nova geração. Na indústria depende muito do segmento. Se a gente estiver falando de uma têxtil, de um metal mecânico, de uma madeireira e por aí vai. Mas cada segmento tem seus vilões de consumo de energia. Eu posso citar alguns assim que são os tradicionais, né? Sistemas de ar comprimido, caldeiras de qualquer natureza, seja para têxtil, seja caldeira de óleo, caldeira a cavaco e tal, então tem muita oportunidade de eficiência aí no processo. Sistemas de aquecimento, fornos, daí vai de uma variação muito grande. Sistemas de refrigeração, sistemas de climatização, então também tem muita têxtil que usa a climatização lá para o seu processo. Então, são grandes áreas climatizadas. Uma pequena economia, uma pequena eficiência nisso gera um resultado muito grande lá no final da conta, né? A própria automação, né? E a força motriz, né? Motores elétricos. Então, motores hoje é responsável por aproximadamente todos esses sistemas que eu falei envolvem motores também, né? Claro. Mas a força motriz da indústria hoje representa 65% a 70% do consumo de energia. Então, também uma ação combinada desses setores traz um resultado muito grande. E, em se falando de motores, existe a possibilidade de colocar uma automação nele, variar a velocidade, com soft start, inversor de frequência e tudo mais, que potencializa muitos ganhos. Os projetos de eficiência, você me pediu a dica para quem não deseja fazer e tem dúvida se vale a pena ou não vale a pena. Hoje tem muitos caminhos para se fazer isso, né? Nós, lá atrás, buscamos capacitação, eu, inclusive, fiz uma pós-graduação de eficiência energética, ato seguinte, busquei uma certificação internacional chama-se CMVP, que é Medição e Verificação de Performance, para dar credibilidade ao projeto, ou seja, quanto que está consumindo hoje, faça a medição. Projeta-se o ganho depois de feita a eficiência, depois de feita, mede novamente para certificar, comparar a eficácia. E hoje tem muitas formas de fazer isso. Por exemplo, as concessionárias de energia, de novo aqui em Santa Catarina, a Celesc, ela tem uma chamada pública de projetos de eficiência energética e essa chamada é aberta uma vez por ano, modifica um pouquinho as regras ali, mas vários anos ela lança por determinação da ANEEL, que é a agência reguladora, né? Que todas as concessionárias têm que investir ou reinvestir 0,4% da receita operacional líquida em programas de eficiência energética. A Celesc tem vários programas, entre eles a chamada pública. É aberto um período que empresas, olha só, públicas ou privadas, podem
cadastrar projetos de eficiência energética. E esses projetos sendo contemplados, todo o recurso para a implantação deles são com recurso da própria Celesc, ou da Copel, ou da Energisa, ou da Light, todas não, né? Várias concessionárias, todas têm que investir, mas algumas modificam um pouco o formato. Então é uma forma muito barata de fazer isso. Não que seja fácil, né? Tem um processo bem longo até chegar lá e até se habilitar esse recurso. Mas às vezes um projeto de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais pode ser financiado totalmente, integralmente pela Celesc. E como que se paga esse investimento que a Celesc fez? Aí vai para análise se a empresa é pública ou privada. Se ela for pública, fundo perdido. Pública ou sem fins lucrativos, né? Como muitos hospitais que a gente já fez também, é fundo perdido. E se for privada, o valor a ser devolvido esse dinheiro para a Celesc é com valor inferior ao valor da economia. Então, fez um projeto lá, vamos lá, de um milhão de reais, que vai gerar uma redução de 30 mil na fatura de energia. Essa parcela a ser devolvida é inferior ao valor dos 30 mil que está economizando. Ou seja, não tem R$1 de investimento. Tudo que você vai pagar, primeiro vai vir uma economia e parte dessa economia que você vai destinar a pagar. E se não for Celesc, tem esse mesmo modelo com entes privados também. Então, hoje tem muitos fundos de investimentos que financiam esse tipo de projeto. Então, tudo igualzinho, assim, mesmo formato, só que não passa pelo processo de aprovação, de homologação na Celesc. A gente mesmo tem uma rede de parceiros que a gente estrutura o projeto de ponta a ponta também para entregar isso para os nossos clientes da mesma forma. Não há necessidade de investimento de R$1 sequer. Tudo vem de fonte, ou Celesc, que nem eu falei, ou particular, e a gente paga, devolve esse dinheiro com a própria economia do projeto. No final, quando o empresário, quando o cliente de vocês contrata P3, ele está literalmente entrando dentro de um processo de atendimento que tudo isso que tu relatou, essa análise, o estudo, o projeto, vocês fazem esse acompanhamento do primeiro ao, vamos dizer assim, né? Da primeira etapa até a hora que deu certo, começa a ter a economicidade. Esse é o trabalho da P3. Encostar, entender, identificar, construir a solução, né? O projeto e dar os caminhos, não é? É muito mais do que vender algo especificamente, né? Produto tangível é todo um acompanhamento, é isso, né? Isso, a gente chama de diagnóstico, né? Então, desde o diagnóstico, a gente vai lá na indústria e identifica todas as oportunidades, as que eu citei antes ali. Nem todas elas vão ser interessantes de fazer. Talvez o cliente já fez, talvez já seja moderno, então, né, ninguém está aí para rasgar dinheiro. Então, nós vamos identificar todas as oportunidades possíveis e, dentro das oportunidades possíveis, quais que têm o melhor retorno do investimento. Então, se a gente levantou 10 sistemas e identificou que só 2 realmente vale a pena fazer, nós vamos trabalhar naqueles 2. E sim, a gente vai até o final da linha. Então, faz a identificação da oportunidade, que a gente chama de diagnóstico, precifica o valor do sistema ou do investimento da modernização, busca a fonte de recurso, caso o cliente queira fazer vias normais, CAPEX, ótimo também, só vai dar mais agilidade e mais retorno ainda, né? Claro. Senão a gente busca a fonte do recurso, implementa, certifica a economia projetada lá no começo e presta o pós-vendas, né? Garantia, enfim, e tudo mais, e acompanha o cliente até acabar o contrato, num caso de Celesc ou, enfim. Voltando ali no mercado livre de energia, né? O que é importante? Tá? A mesma pergunta que eu te fiz sobre um, eu vou perguntar sobre o outro, mas, né? Qual a importância do mercado livre de energia? E o mais importante, o que o empresário, antes de fazer uma migração, antes de olhar para isso, o que ele precisa efetivamente entender? Tem uma entrelinha, e quando eu falo entrelinha, eu não estou nem falando no mau sentido, tá, Jones? Eu estou falando assim, às vezes
a gente escuta falar e aí, pô, tá todo mundo fazendo, vou fazer e tal, mas o que que ele tem que olhar? O que que ele tem que entender? Qual é o raciocínio, qual é a lógica que ele tem que fazer para dizer assim, isso vale a pena para mim? Ou vale a pena para todo mundo, efetivamente? Não existe regra. Não dá para dizer assim, vale a pena para todo mundo. Uhum. Então, primeiro tem que conhecer as regras principais do Mercado Livre, porque está saindo de um mercado chamado cativo, né? Ou seja, você recebe uma fatura, como a gente recebe lá na nossa casa, e você vai pagar uma fatura de energia para você ir para um mundo de variáveis. E o Uhum. que são essas variáveis? Você vai continuar pagando uma parte para a concessionária, Celesc, e Uhum. você vai pagar uma outra parte para o gerador de energia. Então, divide. Se o que é infraestrutura, demanda, você paga tarifas de transmissão e distribuição de energia, você continua pagando para a sua concessionária. E a energia propriamente dita, você vai pagar de quem você comprou livremente negociada. Então, a soma, e vai pagar ainda uma comercializadora que vai fazer essa gestão de tudo isso aí, a representação dessa energia lá na CCE, e daí vai para um lado o regulatório. Uhum. Então, basicamente, você sai de uma fatura para três, e essas três têm que ser menor do que você paga hoje, senão não faz sentido. Só que energia elétrica é commodity. Energia elétrica, o preço varia sempre. Uhum. Tem muita chuva, o preço vai baixar. Os reservatórios estão. Existe uma suspeita de seca, né? Fica claro nas bandeiras tarifárias, amarela, vermelha, patamar 2. Então, no mercado do ambiente livre, é a mesma coisa, só que daí o preço da própria energia vai subindo e vai descendo. Em 2021, a gente teve uma grande crise hídrica, que a gente chegou, inclusive, próximo ao colapso energético ali por escassez de água, né? Próximo até a voltar com racionamento e coisa e tal. Então, aquele momento, os preços da energia, para quem precisava comprar, estavam muito altos. Então, se alguém tivesse o contrato vencendo naquele momento que tem que comprar energia porque não tem o que fazer, vai ter um certo problema, vai ter uma dor de barriga ali naquele momento. Então, é conhecer o mercado, estar bem assessorado pela comercializadora, né, uma comercializadora estruturada, porque também surgiram muitas e muitas e muitas, então isso acaba dando uma bagunçada em algumas que talvez não fazem o melhor negócio, a melhor instrução para os clientes, e Mercado Livre tem que ver bem na frente, assim. Então, ter alguns anos de contrato pela frente, 1, 2, 3, alguns casos 5 anos, para não ficar susceptível, não ficar exposto a oscilações repentinas. Então, essa é a dica, entender realmente como é que funciona e está sempre resguardado. Então, você não precisa comprar 5 anos de contrato, você pode comprar 3. Ano que vem, você compra, já passou um, né? Você compra o quarto. Mais um ano para frente, você compra mais um para frente. Então, você sempre vai ter, e você pode ter tantos quantos contratos você quiser. Né? Eu tenho um contrato de compra de energia. Mas agora eu comprei uma máquina nova e essa máquina vai representar 20% a mais. Eu tenho comprado o mesmo? Não necessariamente. Você pode comprar de uma outra fonte para complementar. Conforme a tua necessidade, a tua demanda, sem uma obrigatoriedade de ser o mesmo. Por exemplo, alguém leigo possa entender como se você comprasse packs de energia. Estou comprando isso aqui para essa necessidade. Eu preciso de mais um, vou comprando mais um, mais um, mais um. Ou pode aditivar e comprar tudo do mesmo fornecedor. Depende, é bem regulado, bastante regras assim, né? Aí vai depender se o fornecedor atual teu tem disponibilidade de energia, porque ele não pode vender algo que ele não tem. Não tem, estamos falando de energia, né? Mas é bem legal, assim. E isso é consolidado, né? Existe há muitos anos. A ANEEL tem flexibilizado as regras para migração para o Mercado Livre ao passar do tempo. Se a gente pegar aí há 12 anos, 10 para 15 anos atrás, eram só grandes indústrias, mas grandes mesmo, que podiam ir para o Mercado Livre. Hoje, estando ligado no Grupo A, Grupo A tem um transformador particular, já é possível ir para o Mercado Livre. Então as regras estão cada vez mais flexíveis,
É vantagem, é seguro, é mercado regulado, não é um negócio assim, modinha, né? Então é um negócio que funciona e tal, dá uma boa economia, só tem que estar bem cercado aí de boas decisões para não ter problema. A gente fala de uns anos atrás, mas e se a gente fosse olhar para frente, Johnny, se a gente fosse olhar os próximos 5 anos, o que que tu entende que é tendência? O que que tu entende que é possibilidade, oportunidade, né? Tem alguma coisa que tu acredita que vai superar o que existe hoje, ou que talvez já tem indícios que pode vir algo de diferente? Tem alguma coisa que você acredita assim dentro desse setor, dentro do teu setor, que você acha que é revolucionário, ou muitos, talvez algo que você acredite, mas que é muito cedo ainda para falar? Tá. Bom, a energia solar, que acho que a maioria, quem não conhece bem, mas certamente já ouviu falar, Uhum. ela não vai ter uma grande mudança aí nos próximos anos, né? A gente continua com valores regulados a dólar, todo o material importado, não há movimento para grandes investimentos no Brasil de unidades aqui e tal. Não há também movimento para ter linha incentivada, por exemplo, e tal, que favoreça um bom no negócio. Então, do ponto de vista sustentável, é fantástico, né? Não estou me referindo a isso, estou falando a valor do investimento versus economia que dá o retorno do investimento. Então, eu acho que vai continuar nessa crescente. Deu um boom lá uns anos atrás ali, agora vai continuar nessa crescente moderada. Agora, o que todo mundo certamente vai ser impactado e vai perceber uma mudança é no que eu comentei há pouco ali, que é a abertura total de mercado, né? Então, nós, nas nossas casas, nos nossos comércios, nas pequenas faturas de energia, a gente vai poder deixar de ser cliente da Celesc e escolher livremente. Então, como aconteceu há um tempo atrás na telefonia. Uhum. Hoje a gente pode escolher, claro, Vivo, TIM, Unifique e tal. Pô, não tá bom com essa operadora, vou trocar meu pacote de dados, telefonia para outra e tal. Energia elétrica vai ser exatamente assim. Como vai ser essa transição? Aí a gente está falando de algo que ninguém sabe, né? Porque está desenhado final de 2027, pelo texto que está hoje, é a previsão de começar a valer isso aí. Então tá aí também, né? Um ano e pouco. Mas como que vai funcionar? Troca de medidores, infraestrutura e tal, tem um buraco negro aí a ser descoberto. Mas vai. Isso já está sendo postergado há muitos anos até essa entrada, mas agora vai. E uma tendência muito forte é que a energia elétrica seja, de fato, incluída nesses PECs que eu falei, de quem tem massa de dados. Uhum. As grandes lojas de varejo, as empresas de telefonia, passem a oferecer energia elétrica como parte do seu serviço. Então, Sim. daqui a pouco vai ser bem normal a gente contratar televisão, telefone, Wi-Fi e energia elétrica no mesmo contrato. Acho que essa é a principal mudança que todo mundo vai sentir muito em breve. Muito em breve, 2028. O Jones é um cara muito ativo no sentido de compartilhar conteúdo, participar de evento, entrevistas, podcasts, né? A gente sabe e entende isso. Isso, claro, né, como P3 Engenharia, como empresa, tem o seu significado. Mas eu entendo que tem uma coisa do Jones também por trás disso, no compartilhar esse conteúdo. É um pouco isso, ou é algo que o Jones acabou fazendo por causa da empresa mesmo? Não, Felipe, isso é um negócio, acho que é meu, né? Inerente. Eu, desde o primeiro dia da P3, eu nunca quis guardar nada comigo. E eu acho que isso também é uma receita de sucesso, né? Uhum. Se a gente não compartilha informação, eu quero guardar para mim, quero ficar para mim, primeiro lá no negócio, o negócio não vai, porque tudo tem limite, né? Então, Claro. a gente não consegue ir além. Então, sei lá, talvez por ser filho de professor,
também ajude um pouco isso, né? Então, o fato é, eu gosto de compartilhar, eu gosto de estudar, de entender o que está acontecendo, eu gosto de debater, eu gosto de compartilhar, da troca de informações, de pegar pontos de vista diferentes, de ir além e tal. Então, isso é na vida, né? Isso é na empresa, é na família, por todo lugar, assim. E eu acho que esse compartilhamento, ele engrandece a sociedade, ele leva recado sem um interesse atrás. Ah, por que está falando isso? Estamos falando para trocar informações, para informar, para comunicar. Não é tendencioso, não é nada. Eu acho que isso é bem importante, sabe? Como propósito, como entrega, como legado, talvez. Tu entende, Jones, algum propósito por trás, né, de tudo isso que tu vem fazendo como empresário também, mas tem algo que você acredita que toda essa movimentação pode ajudar o setor, né, e é uma coisa enraizada ali que o Jones traz no dia a dia, e tem algo que daí, não digo nem que você esteja também só na contribuição para alcançar, mas tem algo que tu enxerga daí, porra, se a gente conseguisse ter isso mais resolvido, se a gente conseguisse ter isso menos travado, sabe, aquela coisa do setor como um todo, o que que hoje tu tem como vontade de dizer, pô, contribuir para o setor desta maneira, e o que que hoje tu olha e diz assim, isso aqui podia ser um pouquinho mais fácil, mas não é nem mais fácil, mas diferente. Uhum. Bom, isso eu vou dizer aqui o que eu normalmente digo nos nossos eventos lá da P3, eventos de cultura, principalmente quando a gente está falando com toda a nossa equipe, né? Isso tudo faz parte de um grande propósito, assim. Então, ele está muito além do CNPJ da P3 ou do CPF do Jones. Eu chamo isso de engrenagem social. Então, a gente conseguindo crescer, conseguindo ir além, muita gente ao nosso redor vai muito bem também. Então, a nossa equipe, os nossos funcionários vão bem, a família deles vão bem. Se o funcionário receber um salário melhor ou tiver um rendimento melhor, ele vai investir mais na localidade dele, no bairro dele, no comércio dele. O comércio vai melhor, a economia vai melhor. Então, esse propósito de contribuir com a sociedade, de ter uma sociedade mais justa, mais perfeita, de ter um crescimento orgânico de tudo isso aí e fazer parte desse ecossistema, fazer a diferença para contribuir para isso, né? Não ficar só vendo notícia e reclamando de governo, e reclamando disso e daquilo. Então, esse é o grande propósito, é fazer realmente, é fazer para deixar o legado, para que a gente esteja como está contribuindo para o crescimento mútuo do nosso ecossistema, da nossa engrenagem social, e com isso a gente vai contribuindo para um número, que eu diria assim, até incalculável de pessoas, lógico, né, dentro do nosso entorno ali, dentro do nosso ecossistema. E dentro dessa jornada, uma empresa muito técnica, né? P3 tem esse trabalho técnico. Tu falou agora, né, dentro das falas lá internamente, questão de cultura e tal. Como é estar à frente de uma empresa que tem uma parte técnica muito forte e necessária pelo próprio serviço prestado, mas como que é tentar trazer para que a P3 também tenha uma vida, que ela também tenha uma essência, como que vocês olham, né, essa entrega interna mesmo, né? Conta um pouquinho mais sobre a cultura da P3 e como vocês trazem isso para dentro do dia a dia da empresa como um todo. A gente vem de um grande aprendizado aí há vários anos, né? Então, a gente vem buscando melhorar como empresa, melhorar como líder, não eu, Jones, mas a minha equipe de diretores, minha equipe de gestores e tudo mais, para que a gente possa entregar lá para quem tem
menos recurso para quem precisa da informação, muito mais clareza, muito mais transparência. Hoje todos os nossos números na P3 são abertos, todos os nossos indicadores ficam lá no mural, todo mundo pode vir, pode questionar, pode não entender. Pô, a lucratividade está baixa esse mês, mas como é que pode a lucratividade estar baixa se a gente teve que fazer hora extra para conseguir entregar e tal? Então, sabe, é uma clareza total. E faz parte desse processo de transparência para que realmente as pessoas se sintam pertencentes à equipe, ao grupo. Não adianta esse negócio de separar vida social de vida profissional, não acontece. Se alguém está com problema pessoal, ele vai interferir no profissional. As pessoas têm que saber do propósito da empresa, têm que saber aonde a gente quer chegar, o que a gente está construindo, quais são as nossas metas, quais são os nossos objetivos, porque como é que vão saber? Como é que a gente pode contar com as pessoas se eles não sabem nada da gente P3, para onde a gente está indo, o que a gente quer, se a situação está boa, se não está boa, se está crescendo, não está crescendo. Então, isso é alguns anos já que a gente está investindo bastante em treinamentos para nós, para líderes, em treinamento para as equipes e tem melhorado muito. Acho que tá bem bacana assim. A cultura, a gente vem também nesse fortalecimento da cultura. Digo aqui, não tenho vergonha de dizer, há poucos anos atrás também eu entendi realmente o que era a cultura, porque muito se fala, né? A cultura da empresa, e eu num momento de treinamento eu fiquei pensando, mas qual que é a cultura da P3, né? Pô, será que é? Daí dá aquela confusão. E entendendo o que é cultura, não é uma coisa que é uma cultura, né? Se puder resumir assim, eu diria assim, é o gerente invisível. Se não tiver gerente nenhum, gestor nenhum, supervisor nenhum, a pessoa tem que saber o que ela deve fazer, o que ela não pode fazer de qualquer forma, o que se ela fizer vai ser aplaudido, vai ser dado os parabéns, o que se ela fizer errado é passível de demissão. Então, é um gerente invisível, isso é a cultura. Então, muito fácil falar assim, né? Para ter esse gerente invisível, daí é um pacote de ações aí que estão sendo feitos aí e nunca acaba, né? Para tomar consciência de todo mundo também, que é um pouquinho de tudo isso que eu falei, né? Para onde a gente quer ir, onde a gente está e é isso. Tá todo mundo na mesma página, tá todo mundo olhando para o mesmo caminho, mesmo objetivo e entendendo que existe uma hierarquia, existe lideranças, mas você é responsável pelas suas atitudes e a responsabilidade das atitudes elas vão vir em dois paralelos. Responsável positivamente, porque as suas atitudes estão em acordo com uma empresa pensa, e responsável negativamente, porque a tua atitude não é coerente com a forma como a empresa pensa. Então é um pouco isso, mas é um trabalho de muito tempo e dedicação. Diante disso, Jones, tem algum erro que virou aprendizado? Tem alguma concepção, de repente, dentro desse processo que vocês em algum momento entenderam, pô, isso aqui... E aí pode ser desde uma forma de atuação, como pode ser até na própria história da cultura, mas algum caso assim de algo que vocês... Pô, a gente estava caminhando tudo para fazer uma coisa e daqui a pouco a gente olhou e disse, putz, não é isso que a gente tem que fazer, ou não é isso que a gente tem que olhar. Tem algum que virou um aprendizado, talvez, para... Olha, Felipe, assim, ó, teria uma dúzia aí de muito mais, né, de aprendizados aí. Mas eu vou te dizer assim, o dados, né, gestão. A gente, contei ao início da P3 que a gente foi crescendo de forma orgânica, e mais gente, mas, pô, eu sou engenheiro e meus dois antigos sócios lá eram engenheiros também, então não tinha ninguém da área de gestão. E a gente foi crescendo fazendo e não se organizando. Então, isso foi um grande aprendizado, né? Tivemos bastante dificuldades aí no passado por não conhecer números, por não cuidar do financeiro da empresa. Então, isso eu digo que é vital, assim, né? Ter
clareza nos números da empresa, no resultado dela, nos custos dela, no mercado dela, vendas e tudo mais. Financeiro é um negócio que ele tem que estar muito claro, muito à vista, muito seguro, muito na mão, para não ter, não pode ser surpresa, né? Então, se está tendenciando para um momento de escassez ou de crise e tudo mais, você vai saber disso através de números muito antes. Então, você vai poder se preparar para esse momento. Então, se for eu trago esse de grande aprendizado. Tem algum projeto ao longo desse processo, né, dessa história da P3 que talvez te orgulhe mais ou talvez tenha tido um lado de entrega de benfeitoria, algo que te dê mais orgulho, dizer, pô, esse projeto aqui é um projeto nosso, ou às vezes dentro desse fluxo, né, Jones, um projeto que ao longo desses 19 anos foi quando vocês olharam e disseram assim, pô, está fazendo esse projeto. Felipe, assim, ó, eu vou ser injusto comigo mesmo se eu disser um projeto só, né? Porque teve tanto projeto legal que a gente já fez na P3. Então, nós já fizemos projetos de ampliação de porto, nós já fizemos projetos de reestruturação, reforma de hospital, UTI, até agora uma revitalização completa do hospital, com o hospital funcionando. Então, imagina, né? Pensem num eletricista trabalhando e dentro do hospital com leitos e tudo, mas foi feito tudo novo, era um hospital centenário, tudo novo, todo elétrico e todo preventivo. Então são trabalhos assim desafiadores, né? Não estou nem falando em tamanho de contrato, em valor e coisa e tal. É o sentido da entrega, né? A grandiosidade daquele trabalho, independente do tamanho de um contrato, na consequência. Já fizemos projeto para agronegócio, vários projetos também legal, importante, assim, que reformulam e quebram até alguns paradigmas. E por aí vai, assim, são tantas áreas e tantos projetos bacanas, então tem muita coisa. Olhando para o futuro, olhando para o futuro da P3, né? O que vocês estão almejando, o que vocês estão olhando, buscando, expandir cada vez mais pelo Brasil, tem olhar para fora do Brasil, tem alguma coisa, já estão atuando, como é que está esse olhar de futuro, né, de crescimento? Bom, a gente tem um planejamento, né, metas de crescimento, a gente entende que a gente precisa ir além. Respondendo a pergunta de Brasil, nós fizemos alguns trabalhos fora do Brasil, aqui América do Sul, mas sim, estamos de olho num mercado um pouco mais longe. Não me sinto confortável em dizer agora, mas existe um projeto sim. E o como é continuar observando as tendências, né? Então, agora, mais recente, a gente foi para um braço de iluminação pública, estamos desenvolvendo muito segmento em tecnologia de iluminação pública, em inteligência para iluminação pública, né? Smart grid, telemedição e tudo mais. Existe um caminho que a gente está associando inteligência artificial à manutenção preventiva ou preditiva de subestações, então é um produto também que está sendo desenvolvido agora na P3. Então é buscar tendência, é buscar coisas que a gente pode ir para diversificar. Lógico, além do nosso feijão com arroz, vou chamar assim, que é a elétrica preventiva de incêndio e tudo mais propriamente dito, que é o que nos trouxe até aqui. A gente também entende que não necessariamente que o que nos trouxe até aqui vai nos levar para o patamar seguinte, né, para o degrau seguinte. Então, é uma gestão olhando para o dia a dia, para o básico, né? Ou seja, o básico, quando eu digo, é o que vocês vêm executando até agora, mas olhando que tem... E cuidando muito bem dele, né? Não dá para relaxar com ele ali, porque tem que ser cuidado, tem que ser tratado tão bem como a gente sempre cuidou. Não dá para relaxar nele ali para mirar só em outros mercados. E hoje, para quem
quem está acompanhando e que tem uma vontade de olhar um projeto, de analisar se é possível, se dá para fazer, como executar no seu negócio, o jeito mais fácil hoje, mídia social, site, como que fala, né, com a P3, e o Jones também, né? E como eu bem trouxe ali, tu está sempre olhando, estar conectado, estar fazendo, né, como tu bem falou, talvez a veia educadora, né, da herança da família, como que as pessoas falam, como que as pessoas chegam na P3 e chegam no Jones, qual é o melhor jeito, o melhor caminho. Ó, tem muitos canais, né? Então, eu sou uma pessoa muito acessível também. Meu telefone e WhatsApp fica com todo mundo. A equipe tem autorização para compartilhar meu Uhum. telefone. Mas as redes sociais, LinkedIn, @P3 Engenharia Elétrica, Instagram, mesma forma, @P3 Engenharia Elétrica, site p3engenharia.com.br. Lá tem link para contato, lá tem os telefones diretos, tem e-mail de contato. Então, contato por redes sociais, por e-mail, por sinal de fumaça, por levantou a mão, a gente dá um jeito de Não é por isso que não vai conseguir falar, né, muito, João? muito fácil de falar conosco. Daí a gente tem uma equipe também multidisciplinar, dependendo qual é o tema em questão, vai ser direcionado para um especialista que vai dar o melhor atendimento. E esse trabalho hoje expandindo, né, como você está, é o Jones presente e na estrada muito essa atuação externa, né? Não só externa, quando eu falo, eu estou me referindo a Santa Catarina. Mas essa atuação, ela são projetos isolados ou hoje vocês já estão com uma estrutura? Como é que está essa expansão Brasil, né? Entrando um pouquinho mais no detalhe aí, interno Brasil. É, a nossa atuação Brasil, ela é pontual, vamos Uhum. chamar, se vou usar essa palavra. Porque aqui em Santa Catarina é muito, muito mais consolidado, né? Aqui a gente é muito mais conhecido, os clientes nos indicam e tudo mais. Então aqui é muito mais massa, os negócios chegam muito mais fácil, muito mais rapidamente na gente. Brasil não, né? Brasil a gente tem que mostrar que a gente está falando de venda de serviço. Então a Claro. venda de serviço ela é sempre mais difícil. Vamos lá, vai lá para São Paulo para vender um serviço de instalação. Pô, os caras não vão comprar se eles não sabem a tua história, se eles não sabem quem tu é, o que tu já fez, tudo mais. Então uma venda é sempre mais difícil. E a gente tem uma rede boa de contatos, representantes, vendedores e tudo mais, que a gente identifica as oportunidades, né? Então, em outros estados, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, são os principais que a gente atua, identifica o negócio, a obra, a oportunidade e vai atender aquele. Sempre que atende aquele, acaba criando uma teia de aranha no entorno, clientes próximos, cidades próximas que acaba atendendo também. Então, é assim que a gente vai organicamente chegando lá. Mas a gente hoje não tem filiais pelo Brasil, toda a Uhum. operação é aqui em Santa Catarina. O que, claro, a gente faz é montar bases, né, durante o período da execução do trabalho. Acabou a obra, acabou, Volta para volta para casa. cá. Nossos serviços são feitos com a nossa equipe aqui. A gente não pega uma obra lá em São Paulo, vendo a obra, chego lá, contrato uma empresa de lá e digo, ó, Vocês não terceirizam, né? a gente não terceiriza, toda a execução é nossa. E a gente pode contratar uma empresa para prestar serviço para nós lá dentro daquela obra, em algum segmento específico, mas a gente vai estar lá dentro. A gente nunca entrega o contrato para alguém e diz, ó, faz por mim aí Até e porque tal. senão também qual a intenção, né? Mas existe muito, Eu entendo. né? Ganha o contrato, subir, contrata, né? Tem um ganho ali no meio do caminho, mas diante da tua fala, diante da forma como você coloca, né, Jones, para mim fica muito claro que Hum. isso não Não é faria firme, né? sentido, não faria sentido. É. Olhando com o objetivo de uma entrega maior, com o objetivo de uma entrega que faça relevância e diferença, o fato de você sublocar um contrato
entrou na linha do financeiro. É ganho por ganho, limpo, né? E tá tudo certo. Tem que pagar a conta no final do mês, só não tem que ganhar dinheiro, a empresa foi feita com esse intuito. Mas me dá uma sensação de que não é essa a postura, não é isso. E eu entendo isso, assim, o contrato que a P3 ganha, ela pega o ativo que é a equipe, bota no máximo um ou outro para entregar algo ao longo do processo que talvez vocês nem teriam essa entrega. Isso é realmente uma coisa que tem que ser terceirizada. O Jones hoje, que está olhando, né, 19 anos depois, esse estágio que a P3 chegou, se ele olhar lá atrás, o Jones na universidade, sentando lá com os 3 amigos, P3 porque os 3 têm P no nome? Não, o P ficou alusivo a projeto e o 3 sim dos 3 sócios começaram. Embora eu estava imaginando Pofo e já estava pensando quais são os outros 2 sobrenomes com P que coincidiriam. Hoje a sociedade mudou, os 2 fundadores comigo não são mais sócios, em contrapartida entraram outros, mas o nome ficou, enfim, ficou alusivo a isso. Entendi. Mas o Jones lá atrás montando a P3 e o Jones de hoje, um olhando para o outro e tendo uma oportunidade de uma troca, como a gente está fazendo aqui. O que o Jones de hoje diria para aquele Jones lá atrás? Ou o que aquele Jones lá atrás tu acha que tu... Ou tu acha não, né? O que tu tinha de dúvida lá atrás? No dia que... Vamos montar a empresa? Vamos. Vamos montar um negócio? Vamos. Putz, e agora? Se tu tivesse essa oportunidade, um sentado de frente para o outro, De dizer para o Jones lá de trás, o que tu diria? Ou o que ele perguntaria? eu diria para ele... Eu diria para ele acreditar que fazendo a coisa certa vai dar certo, que com resiliência não desista e siga em frente. E uma segunda sugestão que eu daria é trabalhar um pouquinho menos lá de todo esse fardo, toda essa carroça que sempre teve que ser carregada assim, para trabalhar um pouco menos e pensar um pouco mais, né? Olhar um pouco mais, pensar mercado, pensar números e tudo mais. Isso, se a gente tivesse começado antes esse pensar, quando pensar, digo assim, se capacitar, Sim. Com certeza a gente teria chegado onde a gente chegou muito antes. Muito bom. E, Jones, uma pergunta que eu tenho feito, faço para todos os meus convidados, que é uma pergunta muito simples, mas pode ser muito complicada. Se o Jones pudesse pegar o telefone dele agora e mandar uma mensagem de 30 segundos, eu só dou a certeza para o Jones que é simples. Quando tu clicar em enviar, Jones, todo mundo que tem um dispositivo na mão vai receber a tua mensagem. O que o Jones falaria? A pergunta é simples, a resposta realmente é complicada. Eu diria assim, busque sempre viver a vida em equilíbrio em todas as áreas da vida, seja ela espiritual, familiar, profissional, objetivos, propósito. Então vivendo a vida em equilíbrio, você vive muito mais leve, vive muito mais feliz. Então é isso. Esse é o recado. Muito bom. Jones, eu queria te agradecer. Foi um prazer. Eu acho que é um tema, a gente conversou isso nos bastidores, né? Um tema que é complexo, é um tema que é técnico, mas eu acho que o bacana da conversa sobre isso é a gente conseguir trazer, né? Primeiro, como referência de um empresário que você é, com 19 anos aí construindo uma história com a P3, mas também, assim, esses insights de, poxa, eu sou empresário, tenho meu negócio, como é que eu faço, como é que eu olho, para onde que eu olho, se eu estou olhando para o caminho certo. Então, eu queria te agradecer, foi um bate-papo muito agradável, né? E a gente consegue entrar nesses assuntos sem esse peso da parte técnica, eu acho que isso é o mais importante. Deixar aqui para uma fase final, uma fala final, desculpa, né? E uma consideração
recado, uma consideração final para os nossos telespectadores. Felipe, então muito obrigado aí pela oportunidade de estar aí compartilhando, toda a equipe aí que nos assiste, essa grande audiência aí do FigaBiz. É isso, levar a vida com mais leveza, levar a vida bem, procurar se sentir bem com o que faz em qualquer área. Resiliência, foco, fé, força de vontade, que um dia dá certo. Um dia a gente chega lá, com certeza. Muito bem, obrigado, Jones. Isso aqui, nossa caneca do FigaBiz Cash, uma lembrança para você levar para tomar um café, um chá, uma água, sempre lembrar aí dessa passagem por aqui. Então, é uma forma de agradecimento. Para vocês que estão nos acompanhando, a gente vem aí para o final de mais um episódio do FigaBiz Cash. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com o Jones Pofo, ele que é um dos sócios e fundadores da P3 Engenharia, né, e que traz aqui, dentro do segmento, muito conteúdo sobre eficiência energética, energia livre e assim por diante. Então, agradeço a quem nos acompanhou até agora. Lembro sempre, se inscreva no canal, ative o sininho. Toda segunda-feira, a partir das 18 horas, quando a gente tiver um novo episódio, você é devidamente notificado. Feedback, comentário, mande, fique à vontade e converse conosco, fale conosco nas nossas mídias sociais, @FigaBizCast, YouTube, Spotify, Instagram e assim por diante. Agradecer aos nossos patrocinadores, Remora Capital, soluções personalizadas conectando a sua empresa ao mercado financeiro, Expedição Cervejeira, levando você pelo mundo afora para estar aí tendo experiências cervejeiras ao redor do mundo, e Blumenau Coffee Roasters, para quem gosta de um bom café, a dica é Blumenau Coffee Roasters. Acesse o site e aí na hora que você for fechar o seu carrinho, fecha lá com um cupom de desconto FIGA15 e obtenha seu desconto. Meu muito obrigado e até a semana que vem. FigaBiz Cast, o insight que faltava em sua rotina dos negócios.